Vamos lá tentar resolver, né, os exercícios aqui e ver o capítulo 5, 6, 7 do livro. Começar aqui pelo capítulo 5, né? Implicação e equivalência lógica. Implicação lógica disse que uma proposição P, PQR, implica logicamente ou apenas implica uma proposição Q, PQR, se Q é verdadeira todas as vezes que P é verdadeira. Então, em outras palavras, uma proposição P implica logicamente em uma proposição Q. Todas as vezes que nas respectivas tabelas de verdade dessas duas proposições não apareceu um V na última coluna de P e F na última coluna de Q, com V e F na mesma linha, ou seja, não ocorre P e Q com valores lógicos simultâneos V e F, vai ser isso aí, tá vendo? Vai ser uma implicação lógica. Representação P implica em Q. Então, essa combinação de sinais aqui P implica em Q. Em particular, toda proposição implica uma tautologia e somente uma contradição implica uma contradição. Propriedades. Vamos ver. A relação de implicação lógica entre proposições possui as propriedades reflexiva e transitiva. Isso é simbolicamente, então a gente tem a reflexiva aqui. P, P implica em P. E aqui a gente tem transitivo. Se P implica em Q e Q implica em R, então P implica em R. Essa é a transitiva. Flexiva é ela sobre ela mesma. Exemplos. Considere a tabela verdade para as proposições P e Q, P ou Q, P bicondicional Q. Então, a gente tem que aqui é verdadeiro e verdadeiro. E o resto aqui é falso. Então, tipo assim, se sempre que isso aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, o resto meio que tanto faz, então quer dizer que essa daqui implica nessa daqui, certo? E a gente pode ver que o mesmo ocorre entre essa e essa. Ela implica nessa daqui também, porque aqui que é verdadeiro, aqui também é verdadeiro. E o resto é falso, então não importa. Mas a gente vê que entre essas duas aqui não é verdade, porque aqui é verdadeiro, aqui é falso, aqui é verdadeiro, aqui é falso. Enfim. Outra coisa que a gente pode ver também, deixa eu ver se aqui é pago. Paga, né? É, Outra coisa que a gente pode ver também é a relação de P. É, Esse aqui é verdadeiro, esse aqui também, aqui também. E aqui é falso, então tanto faz. Então P implica nisso aqui, em P o Q. Legal também, né? Vou apagar. Vamos observar aqui P e Q. Vamos observar P e Q. Essa proposição é verdadeira apenas na primeira linha. Nessa mesma linha, P, Q, P ou Q, P bicondicional Q são também verdadeiras. Quer dizer que P e Q implica logicamente em P. Falei errado o contrário? P e Q implica logicamente em P. Não, falei certo. Que ele implica no outro. P e Q implica em P. Observe que P e Q implica logicamente em todas as outras proposições da tabela verdade. As mesmas tabelas verdade demonstram importantes regras de inferência. Então aqui a gente tem, se P implica em P ou Q e Q aplica em P ou Q, a gente tem que essa que é uma adição. P e Q implica em P, P e Q implica em Q. É uma simplificação. Tinha 2, foi para 1. Né? Aqui tinha 1, foi para 2. Prove por tabela verdade
que A bicondicional Q é igual a... Não, implica em P condicional Q. E prova também que P bicondicional Q implica em Q condicional P. Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente tem uma bicondicional, a gente sabe que vai ser verdadeiro só quando os dois forem verdadeiros e quando os dois forem falsos. Então, no resto, quando esse aqui for V e esse aqui for F, vai dar falso. Quando esse aqui for F e esse aqui for V, vai dar falso também. Então, o que importa pra gente é que quando ele é V e o outro é V, vai dar verdadeiro. E se você parar para olhar, quando esses dois são verdadeiros, essa daqui também é verdadeira. E quando esses dois forem falsos, essa daqui também vai ser verdadeira. Então, ele implica. O contrário é a mesma coisa. Vai funcionar da mesma forma. Então, tá aqui a demonstração de outra coisa aqui. Seja a tabela verdade da proposição P ou Q e não P. Então, a gente tem aqui P ou Q, não P, e P ou não Q. Ela é verdadeira apenas na linha 3, em que Q também é verdadeira. Logo, existe a seguinte implicação lógica, que essa proposição implica em Q. É isso? Olha lá. Essa proposição implica em Q e que essa proposição que ao invés de não P, sendo não Q aqui, implica em P. Regra do silogismo disjuntivo. Bom, isso aqui é uma conjunção. Isso aqui é uma disjunção. Esse nome eu nunca vi. Talvez seja interessante lembrar. Regra, regra do silogismo disjuntivo. É, interessante. Seja a tabela verdade da proposição P condicional Q e P. Então a gente tem aqui que só é verdadeiro aqui. Então quer dizer que ele implica nessa, ele implica nessa, ele implica nessa. Ela é verdadeira apenas na linha 1, em que Q também é verdadeira. Logo, existe a seguinte implicação lógica. Regra modus ponens. O cara que foi lá. Nossa, essa regra. Vou chamar isso aqui de regra. É meu nome aqui. P, condicional Q, conjunção P. Implica em Q. Ok, né? Sejam as tabelas verdade das proposições P condicional Q e é, não Q e não P. Então a gente tem a resposta disso aqui sendo isso aqui. E o não P a gente tem essa resposta aqui. Então a gente vê que aqui é verdadeiro e aqui também é verdadeiro. E aqui tudo falso e aqui não importa, porque aqui na primeira é falso. Então a gente tem que essa primeira implica em não P, né? Ela é verdadeira apenas na linha 4, em que não P também é verdadeira. Logo existe a seguinte implicação lógica. Regra modus tollens. É um tolete isso aqui mesmo. Enfim, vamos ver. Silogismo disjuntivo. Tem uma não aqui que dá a outra e uma não aqui que dá a outra. Pesquisar essa regra. Mas essa de tolência, beleza. Quando é a. Não, a de
Ponens. Lembra do P de primeira, na primeira linha. Tolens tem nada de último, né? Então, mas é a última. Ok. Tautologias e implicação lógica. Teorema. Dizemos que a proposição P implica a proposição Q, ou seja, P implica Q, se e somente se a condicional P, condicional Q, é tautológica. Ou seja, para isso faz sentido, porque para isso ser tautologia, a gente tem aqui essas combinações, ó, VV, VF, FV, FF. Então, aqui um F. Isso aqui vai dar verdadeiro, isso aqui vai dar falso, isso aqui vai dar verdadeiro, isso aqui vai dar verdadeiro. Ou seja, para isso ser tautologia, nunca pode acontecer da segunda ser falsa quando a primeira é verdadeira. Então, por isso que que P só vai implicar em Q se não ocorrer esse caso aqui. Se não ocorrer quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Independente do que é essa proposição toda aqui. Enfim, faz sentido. Portanto, toda implicação lógica corresponde a uma condicional tautológica e vice-versa. Isso acontece porque, como P implica em Q, não ocorre situação onde P é verdadeiro e Q é falso. Desse modo, P condicional Q nunca será falso. Exato. Observe que os símbolos condicional e implicação são diferentes. O primeiro é de operação lógica e o outro é de relação. Exemplo. A proposição P bicondicional Q, conjunção P, implica a disposição Q. Não, a proposição Q, viajei. Pois a condicional tal aqui, bicondicional Q é tautológica. Isso aqui. Entendi. Aqui tá mostrando. Ok. Ou seja, P bicondicional Q e P é. Esqueci a palavra, Doug. Implica em Q. Prove que P condicional Q e Q condicional R implica em P condicional R. Interessante. Regra do silogismo hipotético. Tem que precisar desses silogismos aí. Princípio da inconsistência. De uma contradição se deduz qualquer proposição. Exemplo. P ou não P equivale a Q. Faz sentido, né? Contradição nunca vai ser verdadeira, então ela pode ser qualquer coisa. Pode ser equivalente a x, y, z elevado a 15, sei lá, enfim. Qualquer coisa no sentido lógico. Então, isso foi revisão. Vamos ver se dá tempo de resolver os exercícios. 14 minutos. Eu vou mandar sem o vídeo. E depois eu faço um separado para os exercícios. Ah, mas antes, né? Vamos pesquisar esse silogismo hipotético. Aqui, vamos abrir. Na verdade, vamos abrir outra guia. Aqui. Silogismo hipotético. E o outro era. Ponens, Tollens. Muito difícil lembrar esses nomes, cara. É mais fácil resolver as coisas do que lembrar dos nomes. Silogismo disjuntivo.
Vamos lá. Aqui. É, silogismo hipotético. Silogismo hipotético é uma demonstração de regras na lógica clássica que pode ou não ser avaliada em uma lógica não clássica. Silogismo hipotético é um argumento válido da seguinte forma: premissa P é condicional Q, premissa Q condicional R. Conclusão: P condicional R. Simbologicamente, não, simbolicamente, essa inferência é expressa por. Aham, a mesma coisa. Ah, não, tem isso aqui, ó. Esse sinalzinho aqui. Em outras palavras, se o primeiro implica o outro e o outro implica o terceiro, então o primeiro implica o terceiro de acordo com a propriedade da transitividade da implicação. Por exemplo, se eu não despertar, então não posso ir ao trabalho. Se eu não puder ir ao trabalho, então não vou receber o salário. Portanto, se eu não despertar, então eu não vou receber o salário. Faz sentido. Premissas contrafactuais do silogismo hipotético. O silogismo hipotético tem a vantagem de suas premissas serem confractuais, ou seja, as premissas podem ser sempre verdadeiras se suas proposições são falsas. De acordo com o significado da implicação, por exemplo, se os gatos são amigos dos ratos, então a lua é feita de queijo. Se a lua é feita de queijo, então os cães são amigos dos gatos. Portanto, se os gatos são amigos dos ratos, então os cães são amigos dos gatos. Note que os fatos das premissas são falsos. Lua feita de queijo, gatos são amigos dos ratos, cães são amigos dos gatos, mas as premissas são verdadeiras e a declaração como um todo é verdadeira. Interessante. Silogismo disjuntivo. Existem também os silogismos hipotéticos, podem ser condicionais, disjuntivos e os dilemas. Condicionais, silogismos que não afirmam nem negam as premissas. Disjuntivos, silogismo formado por uma premissa que se apresenta como alternativa. Isso aqui não está explicando legal, não. Cadê matéria? Aqui mostra. Silogismo disjuntivo, também conhecido historicamente como modus tollendus ponens, é uma forma de argumento simples. Classifica-se válido do tipo P ou Q, não P, logo Q. Um exemplo cotidiano. Ele tem mais que 16 anos ou ele é uma criança. Ele não tem mais que 16 anos, logo ele é criança. Na notação lógica, P ou Q, não P, então, no caso logo, Q, onde esse símbolo representa a relação de consequência lógica. A razão para esse argumento anterior ser chamado de silogismo disjuntivo é, primeiro, é um silogismo de argumento com 3 passos, e, finalmente, por conter uma disjunção, que é P ou Q. Então, se for P e Q, é um silogismo conjuntivo. Ok, interessante. Disjunção inclusiva versus disjunção exclusiva. Existem dois tipos de disjunção lógica: a inclusão e a inclusiva e exclusiva. Inclusiva significa que pelo menos uma das sentenças tem que ser verdadeira, ou as duas têm que ser verdadeiras. Por exemplo, comerei algo hoje ou passarei fome. Não comerei algo hoje, logo passarei fome. Exclusiva significa que uma das sentenças tem que ser verdadeira e a outra tem que ser falsa. Ou seja, ambas as sentenças não podem ser verdadeiras ou falsas. Por exemplo, comprei algo, comerei algo hoje ou passarei fome. Comerei algo hoje, logo não passarei fome. Legal. Eu li comprei na de cima, não lembro. Enfim, interessante. Interessante, interessante. É, aí tem regra da eliminação, essas coisas, enfim. É isso por esse capítulo, 19 minutinhos. Até mais.